The webinar will begin Olá a todos, o nosso webinário começará em breve. Nós hoje vamos ter a interpretação simultânea em espanhol e em português, portanto, na sua tela vocês podem ver que você podem, a língua que vocês desejam escolher e vocês estão a fazer o clique no ícone da interpretação e vocês podem escolher a sua língua. Good afternoon. Então, boa tarde a todos. Eu sei que temos um público muito global. Pode ser que tenha bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde vocês estão assistindo. Bem-vindo a todos. E como o Global Government vai criar esses novos esquemas de transferência de renda, eu estou aqui no Reino Unido e eu estou a nome do Global Government Forum, também todos os funcionários públicos e fazemos uma parceria com a Visa. Aqui vamos ter interpretação em espanhol, em português, portanto, se vocês desejam ouvir uma dessas línguas, vocês vão ter o ícone da interpretação e aí poderão escolher a língua que desejem, espanhol, português. E hoje os programas de transferência de renda para dar apoio a muitas pessoas, negócios, e temos em torno de 1,5% da toda a economia global. O importante desses esquemas, desses programas, foram criados na época da transferência, mas os governos tinham que entregar esses programas em uma forma rápida, fazendo uso da tecnologia que não tinha sido usante, mas de qualquer forma a nossa pesquisa aprendeu as lições que conhecemos nessas tonalidades e isso conseguimos reverter isso nos métodos de pagamento. Portanto, aqui vamos ouvir algumas das descobertas e o que temos e vamos também ouvir alguns funcionários de algum dos países e vamos aprender, saber a sua opinião e como podemos criar um programa de transferência de renda muito mais eficiente no futuro. Portanto, eu espero que tenha um ótimo painel o dia de hoje e eu vou apresentá-los em breve e vamos dar as suas notas nos seus comentários então, e para que a sua oportunidade para que fazem as suas perguntas a nossos panelistas. Então, aqui vocês também têm o ícone de perguntas e respostas. A partir de agora, em qualquer momento, vocês podem usar esse ícone para fazer as suas perguntas e vamos tentar responder todas as que pudermos até o final desse webinar. Então, vamos ouvir o Robert Walls, que é o vice-presidente das soluções digitais na Visa, e ele tem a responsabilidade para fazer os programas e as soluções de pagamento para apoiar as necessidades. Robert também está nesse meio há 25 anos. Ele trabalhou para o governo da Austrália, para o Citibank, para a Mastercard e MoneyGram. E ele também já trabalhou na Ásia Pacífica, Meio Oriente e também em outras regiões do mundo. Depois vamos ouvir da Daniela Kikova, que também é uma associada e diretora da Kearney, e ela tem trabalhado nessa experiência, é uma especialista no sistema bancário com as estratégias desenho e também a monetização do produto. Ela trabalhou nos Estados Unidos, Reino Unido e em diversos países também na Europa. E depois vamos passar a Antônio Manzi, que é o diretor nacional das transferências e análises de dados no Ministério do Desenvolvimento Social, e ele também é responsável dos programas de transferência de renda. Durante a pandemia, foi a equipe dele que desenhou e implementou todos esses programas, que foi canalizado por um aplicativo de um mecanismo de entrega para as transferências no Uruguai. Depois vamos passar à África do Sul e vamos ouvir a Nanala Mabase, que é o vice-diretor geral no Departamento de Assuntos Internos na África do Sul, e ele trabalhou também em diversos programas e estratégias
e ele trabalhou também no setor acadêmico e no setor público, e atualmente ele trabalha eh, como consultor em diferentes entidades. E o último, mas não o mais importante, passamos à Índia, que vamos a ouvir do Sumesh Joshi, que é o vice-diretor-geral da IUDA, que faz a transferência. Ele foi muito instrumental na identidade digital no projeto. Nas áreas enormes da Índia, ele trabalhou com os nossos parceiros, com o governo, reguladores, asseguradoras e outras empresas no desenho para a entrega de serviços e benefícios utilizando esse UID. Ele tem 25 anos de experiência em diferentes níveis do governo, portanto, nós vamos ter esse painel muito interessante. Por favor, aproveitem esse momento para fazer as suas perguntas. E antes de convidar a Robert, o nosso último lembrete, se vocês quiserem ouvir em espanhol ou em português, por favor, façam isso agora. Escolham a sua língua. Então, Robert Walls, agora você tem o seu uso da palavra. Muito obrigado por toda essa oportunidade, por esse webinário e bem-vindos a todos e todo mundo. E assim como ouviram, meu papel aqui é encontrar as soluções do governo como parte da organização e hoje vamos falar sobre quem são. Alguns de vocês já conhecem a nossa empresa e vamos falar um pouco sobre o papel das soluções de pagamento. Então, vamos à seguinte. Então, nossa missão é ajudar os governos para melhorar as suas economias e, dessa forma, é trabalhar desde a perspectiva das pessoas, dos negócios do governo, para poder dar os melhores resultados. E já estamos fazendo isso por mais de 60 anos, já estamos presentes no mercado por muito tempo e nós sabemos que, como uma rede de pagamentos, aqui se trata-se da conexão do tecido em tudo o que anda. Isso é o serviço aos cidadãos, aos governos e também o fato de conectar esses tecidos entre a comunicação. Portanto, aqui vamos em escala, a inovação, a incidência, tudo isso é muito importante no sistema de pagamento, que essa habilidade de conectar os mercados e as organizações. Então, vamos o seguinte slide e uma explicação do que são essas soluções de governos. Bom, nós organizamos dentro da empresa que estamos focados no governo. Nós temos uma equipe específica que está dedicada no governo, que conhece a terminologia, a linguagem, também entendem como o pagamento entra. Nós temos uma estratégia de 5 pilares, que é essa. Na verdade, nós nos organizamos nas questões chave para o governo. E por exemplo, esses programas de proteção social e fiscal. Vamos falar um pouco de como podemos ajudar os governos a melhorar esses pagamentos nos seus pagamentos efetivos. Bom, aqui de fato nós precisamos essa recoleta dos governos e normalmente é uma carga muito pesada. Aqui o que precisamos pensar é que eles têm que ter essa política, mesurar a atividade econômica e também todas as políticas que eles podem trabalhar. E o quinto pilar é como isso funciona para apoiar a modernização da infraestrutura, o trânsito que muitos governos têm tido trabalhar na última década, de fato. Vamos para a seguinte. Bom, no último ano, essas soluções que temos trabalhado com Kearney, e fizemos uma pesquisa ampla e a ideia era que nós desejávamos documentar o que os governos faziam nos últimos 10, 15 anos nessa agenda de transformação digital. Bom, não é um tema novo, já fizeram isso por muito tempo e nós podemos encontrar que já foram testados e outros países estão no início dessa trajetória de fato. E falamos de 30 a 40 países, governos, e fizemos uma avaliação enorme, uma pesquisa muito ampla. O Banco Mundial
os documentos, as políticas, papers da academia, enfim, aí tínhamos muitas iniciativas da colaboração entre o governo e aqui tínhamos também as lições aprendidas de várias áreas de implementação e dos programas de transformação e a intenção é de ter essa ferramenta chave para os nossos amigos, colegas no setor público, para que saibam o que os governos estão fazendo nessa área que é de interesse da sua responsabilidade. Então, nós tivemos esses 5 temas, e nós vamos falar nessa geração futura desses programas de transferência, mas com certeza vamos ter outros. E o que encontramos no uso dos dados e o papel dos dados para a formulação, o que os governos estão fazendo para digitalizar todos os pagamentos começam de, por exemplo, cartões virtuais e o papel vital da digitalização, e acredito que vamos falar isso, e também a tendência para as plataformas, isso também vai surgir na conversa de hoje, porque querem melhorar a experiência do cliente para promover esse engajamento. Então, agora vou dar o uso à palavra à Daniela para que ela possa dar alguma das opiniões sobre a sua pesquisa. Muito obrigada, Robert. Daniela, diretamente para você. Muito obrigada. E muito obrigada por estar aqui nesta sessão presente. Eu estou muito emocionado por ter essa oportunidade para poder falar com vocês nesta parte do webinário, mas vou começar com a pergunta que talvez era a pergunta que ficou na nossa cabeça e era por que é importante falar dos programas de transferência do governo? Por que isso é tão importante para todos nós? Então, uma volta passado todo o processo, aqui tenho 3 motivos que surgiram e eu vou falar de cada uma. Bom, em primeiro lugar, é que a transferência de renda de governo é 1 a 3% do PIB em situações completas. Esse foi a quantidade de transferência antes da pandemia de Covid, mas a pandemia nos mostrou que esses programas podem aumentar e, portanto, isso se torna muito importante. E no pico da pandemia, tínhamos em torno a 4.000 programas a nível global, em 123, que estavam apoiando a indivíduos privados e estavam cobertos por 17% da população em 2021. Isso é muito amplo. E não estamos falando apenas dos indivíduos, também estavam apoiando as pessoas, não apenas as pessoas físicas, as pessoas morais também, à distância. Isso impactou a economia e as empresas de uma forma muito significativa, em específico todas as empresas pequenas, microempresas, e todos os governos gastaram bilhões para apoiar a economia global. O número foi 13,3 trilhões. E, bom, se isso é 10% do PIB global, portanto, a transferência do governo é importante, é significativa, e é isso porque nós começamos a trabalhar nisso. O segundo motivo é que a transferência de renda do governo pode ter um impacto na igualdade e na pobreza. Todas as crises que nós encaramos, logicamente, afeta os mais vulneráveis, aumenta a pobreza, a desigualdade, e todos sabíamos de alguma forma que isso acontecia, mas a pandemia também nos mostrou em números que esse impacto pode ser muito significativo. O Banco Mundial, por exemplo, estimou que, com relação à igualdade nos países, incrível significativamente como resultado da pandemia, e baseado no coeficiente Gini, todos já conhecem, que mede a renda na desigualdade. Isso vai 2011 e 2010, e isso quer dizer que em poucos meses todos os benefícios sociais digamos que de alguma forma
que se cancelaram, e isso que é importante considerar. A terceira razão, e claro que acho que aqui as pessoas falam mais, é que a pandemia mostrou questões estruturais na transferência, nesses programas de transferência. E um foi, na nossa discussão com todos os funcionários públicos, é que o que eles experimentaram entre a rapidez e a elegibilidade, e nesse momento tínhamos muitas pessoas e empresas que estavam pedindo ajuda, e claro que mereciam essa ajuda, ao mesmo tempo, o Covid foi uma crise que nunca tinha, não houve nenhuma semelhante, portanto, foi difícil estabelecer os requisitos para saber quem era elegível, quem não era, e quais são as empresas que poderiam. E esse foi o início, esse foi o ponto de partida, ter as pessoas físicas, depois aos morais, e assegurar que o dinheiro chegasse a quem precisava, com o confinamento, enfim, em toda a situação vivenciada, ou nas áreas distantes, inclusive, que não conseguiam nem sequer chegar à cidade. Então, esse representou um problema também importante. No entanto, em toda a nossa pesquisa, nós encontramos exemplos de como os países conseguiram apoiar os cidadãos com a assistência social e com a pandemia, e por um período curto, enfim. Aqui, quando fizeram uma das pontos importantes a considerar é que agora que o Covid diminuiu, temos outras soluções que poderiam ser muito do o trabalho feito pelos também o empresariado, eh, que também acrescentam muitas alterações adaptadas para permitir que acontecesse esse trabalho, e com a pandemia que de alguma forma está tendo seu final. Bom, temos sempre risco. Esse é o risco dos programas, e que voltemos ao que tínhamos antes. Então, isso é o que o programa do governo parecia ser. Então, dependendo a quem você pergunta, você vai ter uma opinião. Nós também fizemos uma preparação realmente do estudo e perguntamos a autoridades governamentais como eles consideravam isso, que eles consideravam realmente como um programa de auxílio governamental bem estruturado e eficiente. E então, realmente tinha que ser um pagamento rápido e realmente tinha, ao mesmo tempo, que falar com os beneficiários, e os assuntos que vinham das suas informações eram completamente diferentes. Eu não sei se vocês sabem que há esse programa em existência, e gostaria as pessoas gostariam de saber se eram elegíveis, e espero que o processo não seja caro ou difícil, ou que requer muitos documentos que eu preciso apresentar. Então, para todos nós, é importante que os programas de investimento do governo e de transferência de rendas realmente sejam implementados de uma maneira rentável e eficiente, e que também possam fazer um processamento ajudando não só indivíduos, como empresas a crescer e prosperar, e dê o apoio necessário para as pessoas corretas. Quando nós fizemos a pesquisa, nós nos demos conta que havia um programa que era ideal, não havia programa perfeito de última geração que pudesse ser implementado. No entanto, havia elementos replicantes, ou replicáveis, melhor, de diversos países, e havia 3 elementos que chamamos realmente de trinidade digital, e que tornavam esses programas de auxílio governamental mais eficientes, mais amigáveis e mais capazes de crescer, assim como mais resilientes. Então, em primeiro lugar, a identificação digital, ou seja, a capacidade de saber a quem vai o dinheiro,
a comunicação móvel para os elegíveis ou beneficiários, podendo alcançar todos aqueles que vão se beneficiar rapidamente, assim como pagamentos digitais, porque esses são mais pessoal e mais rápidos. Se isso o pagamento não resolver, realmente eles têm que poder resolver isso em pouco tempo, com pouco trabalho. Eu não vou me aprofundar muito sobre esses elementos, porque acho que meus colegas vão falar deles, mas eu gostaria de ouvir principalmente a experiência da Índia sobre a sua identificação biométrica e também dos outros países para discutir isso mais tarde com todos. Obrigada. Muito obrigada, Daniela. E muito obrigada. Nós agora vamos ouvir de Robert, como isso funcionou. Você falou isso sobre ser um tecido conectivo e os pagamentos serem interrompidos ou não, assim como a importância de colaboração entre público e privado, sendo crucial. E há tantas coisas que você disse que era importante e significativo para os pagamentos feitos, como podem ajudar no caso das inigualdades, assim como essa trindade que você descobriu e realmente viu como os aspectos da pandemia puderam ser descobertos, que implementaram um esquema bem sucedido durante a pandemia e de comunicação. Eu tenho certeza que os outros palestrantes vão realmente gostar muito do que foi dito e perguntar. Antônio, agora nós lhe passamos a palavra. Muito obrigada, Choban. E eu agradeço por poder participar deste seminário. É um prazer estar aqui compartilhando com colegas do mundo. E vai ser muito interessante, e foi muito interessante ver o que Daniela e Brambi disseram, e muito do que fizemos aqui no Uruguai, só para dar-lhes um breve contexto do que nós fizemos. E, como disse Choban, eu sou diretor de transferência e de análise de dados para o meu Ministério do Desenvolvimento Social. O novo governo, a nova administração começou em março de 2020, logo quando tudo começou e iniciou a pandemia. Tínhamos, portanto, uma tarefa que era de implementar um programa de transferência de dinheiro para os domicílios. Nós tínhamos 2 programas anteriores de programas de transferência de renda, mas eles participavam basicamente nessa ajuda através de mecanismos plásticos e realmente havia um do tipo cartão e havia outro em que as pessoas retiravam o dinheiro de caixas eletrônicas em vários lugares do país. Quando passamos para a fase da pandemia, uma parte grande da população que não fazia parte desses 2 programas de auxílio, porque ou não tinha elegibilidade ou não tinha verificado, mas eram elegíveis por outros casos que lhes permitia elegibilidade, como, por exemplo, crianças com deficiências. Quando a economia parou, essas pessoas ficaram muito vulneráveis e precisaram de ajuda. Portanto, nós criamos um novo problema de transferência de renda para atingir mais pessoas e fazer-lhes chegar mais ajuda. E como a Daniela estava dizendo, realmente nós procuramos ter a rapidez de implementar esse programa e também de desenvolver a elegibilidade das pessoas. E nós definitivamente pensamos que a velocidade era o mais importante, então centramos num programa que fosse muito especificamente focado em ajudar as pessoas. Nós colocamos um formulário online que as pessoas podiam usar para registrar-se e nós utilizamos tudo que era escrito para analisar os dados e ver a elegibilidade daqueles que o Estado podia ajudar e ver o que as pessoas pediam. Isso foi um passo. Nós decidimos não pedir documentação ou mais informações, porque isso significava as pessoas têm que se deslocar para os escritórios e justamente diminuindo a implementação do programa de distanciamento de não ter contato físico. Portanto, nós vimos, então, os critérios de elegibilidade. Outra coisa que nos motivou foi como obteríamos o dinheiro
para as pessoas que eram elegíveis. Uma das coisas que nós fizemos é que criamos uma parceria com bancos nacionais e o Departamento de Telecomunicações do governo, para que alguns anos antes tinham trabalhado conosco no aplicativo móvel para ser parte, digamos, de mudar as coisas e vendo realmente como fazer esse sistema de pagamento móvel. Não estava estabelecido ainda, não havia aplicativo, mas havia uma coisa que poderia ser utilizada numa plataforma. Nós achamos que seria uma grande oportunidade para embarcar nisso e fizemos, então, o uso deste aplicativo com essa versão de transferência de renda por direito, e nós, então, rapidamente organizamos isso e atingimos, então, muito mais pessoas, milhares de pessoas ao mesmo tempo, no momento de pico, com 330 mil pessoas recebendo cupons também e trocando através de e-commerce, comércio eletrônico, e com códigos de QR. Então, foi realmente um programa muito bom, porque foi levado pelo governo sem custo para o Ministério, e nós mencionamos realmente não havia custo do aplicativo, e nós mencionamos isso na inscrição online, e aí pessoas que realmente não tinham hábito para isso, rapidamente se adaptaram, porque muita gente não tinha usado ainda, recebido pagamentos digitais, e havia muitos domicílios com vulnerabilidades. Então nós expandimos o programa para atingir 7 milhões de cupons dados para as pessoas, principalmente no sentido que foi uma coisa muito positiva para atingir as pessoas vulneráveis, porque as pessoas frequentemente ou não tinham celular ou mudavam seu número com muita frequência. Então, eles mudavam seus aplicativos, dependendo das promoções das empresas, o que tornava o acesso muito difícil. Mas o fato de ser um novo programa de transferência de renda foi realmente uma coisa muito útil. A ideia depois era como continuar a usar isso, usando uma plataforma digital para continuar a utilizar o programa, e quando a pandemia terminou, realmente o programa de transferência de renda foi encerrado. Mas, como era um bom dispositivo que nós tínhamos criado, não só para emergências, nós decidimos realmente criar um incentivo para as pessoas que estavam nos outros programas, encorajando-os a passar para o programa deste aplicativo e assim já não ter que se preocupar com a mudança. E nós pensamos que é um excelente mecanismo para dar-lhes o dinheiro rapidamente, de uma forma rápida, efetiva e sem comissão que perturbe o valor. Assim, mandamos também mensagens diretamente focalizada nas pessoas, falando dos benefícios, atingindo os beneficiários, mandando provisões para pagamento, para certas outras condições para ajudar, como, por exemplo, crianças na escola. É difícil para as pessoas que já estão recebendo o dinheiro receber a maneira com que recebem transferência financeira. Nós estamos trabalhando sobre isso. Vocês mencionaram realmente a comunicação, como o João disse, porque nós temos que trabalhar justamente sobre essa mudança digital. E uma das coisas nas quais estamos trabalhando, por exemplo, é dar um desconto para os impostos sobre valor adicionados e também desconto se você receber o seu pagamento através do aplicativo móvel, que você pode usar de outras formas. E se você tem, então, desconto total, a ideia, portanto, é fazer com que as pessoas passem de uma plataforma para outra sem dificuldades. Mas não foi fácil, mas nós conseguimos. Muito obrigado. E realmente é difícil, às vezes, de mudar o comportamento das pessoas para comportamentos já realmente estabelecidos há muito tempo. É interessante ver como se pode utilizar isso para levar a inovações entre bancos nacionais e a Agência
de comunicação e outros esquemas que vocês estabeleceram e trouxeram para dentro desse novo esquema digital. Extremamente interessante. E agora, depois veremos para a Melanie, que a quem vamos dar a palavra, depois responderemos as perguntas. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que é bom realmente ter ouvido o que Daniela e Robert disseram, porque muito do que disseram foram coisas que nós procuramos também ver, foram cobertos. Daniela mencionou realmente o coeficiente e a eficiência de um país, e realmente é um país que tem o maior coeficiente do mundo, e realmente, embora seja uma coisa negativa, nos dá uma alta oportunidade de inovar e de resolver as experiências negativas. Realmente, por isso, não é surpreendente que nós nos beneficiemos, portanto, de ter parceiros no setor bancário que nos ajudaram. Então, eu gostei da apresentação da trindade, da trilogia dita por Daniela, e eu gostaria de falar justamente sobre a identificação digital. E só para dar alguns números, o sistema aumentou justamente no uso desse sistema. Nós havíamos era um sistema de comunicação na África do Sul, e como foi mencionado, nós tínhamos membros que realmente passavam de diferentes tipos de deslocavam-se vários tipos de seguros, e no início nós tínhamos realmente mais de 6 milhões de pessoas nesse tipo de situação. Nós tínhamos que fazer verificação, que é 3 vezes maior do que realmente o número normal da população, que é em torno de 52. Então, esse número passou para 1.076.000 durante o ano financeiro anterior, o que cobriu realmente os sistemas de verificação online, e assim como contatos para ter realmente a concessão de fundos e de transferências. Foi interessante o que for dito e que possamos compartilhar isso, mas nós temos tido algum desses problemas, e nós tivemos, por exemplo, que introduzir, a Seguridade Social Básica, ou Previdência Social, para as pessoas que fazem parte da população, e tivemos que rapidamente incluir novos grupos no Departamento de Previdência Social, e realmente tivemos que nos aprofundar nas tecnologias para o futuro, para aprender tecnologias que fossem resiliências, o que nos levou realmente a implementar novas tecnologias. Daniela falou, então, da trilogia, que permitiria alcançar as pessoas através de aplicativos móveis para dar mais conectividade de internet e dar serviços. Para nós, isso ainda é um problema, essa conectividade através das pessoas. Nós temos um problema que realmente pode não ser o único, e nós queremos desenvolver um programa com o maior nível de transparência. Também tivemos problemas de corrupção, por exemplo, empresas e autoridades do governo que interferiram com a capacidade de resolver problemas de deslocamento, e que nós conseguimos implementar um sistema para ver as fraudes nos diversos autoridades governamentais. Outra parte vem realmente da capacidade de fazer face a catástrofes. Nós vimos que a resiliência é muito importante para a arquitetura dos programas e é apropriada também para o meio ambiente, o que é um problema realmente para o país, que tem problemas de eletricidade. Falamos também da segurança, que é importante, sendo que nós temos que preservar a informação e a segurança de informações,
e a informação tem que ser acessível e assegurar que você realmente, quem você é quando você acessa o programa, os dados são realmente protegidos. Nós temos uma lei de proteção da informação pessoal que não é muito diferente dos procedimentos em outros países, como os programas de proteção de dados. E, finalmente, em relação a ficar à prova do futuro para nos preservar contra problemas, nós criamos realmente novas abordagens que nós chamamos de e-palavra para explorar o uso das tecnologias de blockchain. Então, nós realmente usamos a gestão dos dados e nós realmente gostamos de ver que esses novos sistemas biométricos e novos sistemas que foram implementados, como o assistente métrico, foram muito bons para ser usados e foram muito úteis para trabalhar com o trabalho em torno da análise de dados. Eu vou parar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito interessante ver a perspectiva da África do Sul. E é muito importante ver o que você disse sobre realmente o alcance digital nos últimos anos e o que você aprendeu nos últimos anos, em particular, e como nós tínhamos que alcançar as pessoas. E como é importante as pessoas terem a capacidade de desenvolver esses programas, algo sobre o qual poderemos voltar. Então, como ver a corrupção em todos os níveis e como pode prejudicar as pessoas, inclusive as pessoas que estão encarregadas de fazer os pagamentos, e algumas das questões de outros países com os quais eu tenho a questão de infraestrutura com problemas, por exemplo, de eletricidade. Going forward, I love what you said there about information being the kind of the new gold, the new oil. So it has to be reliable, accurate, and secure going forward. So a really nice way to put it there. Thank you so much, Lalala. And then Muito obrigada, Lalala. E, por último, vamos passar à Índia. Agora tem o uso da palavra. Então, olá a todos. Bom, eu ouvia todos os outros oradores. Bom, nós temos o programa maior, talvez todos vocês conhecem, sabem como é um país tão grande e nós precisamos funcionar para que todos tivessem, então, todos os programas de transferência ou todos os esquemas de transferência, é claro que todos estamos de acordo que a identificação do beneficiário. Então, uma vez que nós temos essa identificação, a identidade, se eles não têm essa identidade jurídica, efetivamente estão fora do sistema. Então, nós nos focamos nessa área específica, então, com 1 bilhão de pessoas que não têm essa identificação, e outro número também não estão digitalmente incluídos. Então, o que fizemos é tentar achar esse sistema, portanto, o 1,3 bilhões tem uma identidade que tem uma identificação biométrica, e isso é para que utilizássemos essa identidade biométrica para poder fazer a transferência, e nós tentamos fazer a mesma coisa. E claro que para isso requer ter uma conta com uma conta bancária. Então, o que fizemos? Primeiro, proporcionamos essa identidade, depois passamos para esse esquema para que pudessem, dessa forma, abrir uma conta bancária. Nós começamos esse programa em 2014, e em torno de 4,6 milhões abriram uma conta bancária. E aqui o que podem fazer uso é que temos que conhecer o nosso cliente efetivamente, e assim, dessa forma, os dados já estão no nosso sistema, e
a conta bancária é aberta imediatamente. E assim podemos ver como se abrem facilmente essas contas bancárias na Índia. E outro ponto é que quando fazemos essa transferência, quando desejamos fazer essa transferência, precisamos de uma conta bancária e muitas vezes eh, e o beneficiário tem que atualizar essa conta bancária para assim poder ter dessa forma às vezes e o beneficiário novamente volta ao nosso sistema dessa forma. Portanto, na Índia, o governo usa isso para poder ter a identidade, porque dessa forma nós temos temos uma entidade que faz toda a identidade biométrica e assim dessa forma abrimos, isso transfere todos os dados para poder fazer a abertura da conta bancária. E, por exemplo, eles vão pedir e vão atualizar o sistema. Então, com relação ao governo, nós automaticamente podemos ter esses benefícios. E devido quando falamos dessa se o dinheiro chega nessa conta bancária, então como o governo pode usar? Bom, eles precisam de como podem sacar o dinheiro do banco. E parte disso também, isso cria um problema. Portanto, quando solucionamos isso, porque assim todo o sistema bancário tem os caixas eletrônicas e assim tem essa autentificação biométrica. Nós estamos tratando esse problema com os caixas eletrônicos biométricos. E o que estamos fazendo para essa nova geração? Quando se abre a conta bancária, bom, temos essa interface de um pagamento único. Isso se divulgou por tudo quanto nós estamos fazendo isso. Mas tudo é vinculado com a banca bancária e utilizamos o código QR. Então, o beneficiário recebe o seu benefício, mas também pode utilizar de uma forma digital, pode fazer compras, por exemplo, também podem fazer uso e aceitam sempre esse código QR, porque o governo está subsidiando a adoção desse sistema, dessa ferramenta. Então, temos que identificar primeiro o beneficiário, depois temos que fazer a bancarização de fato desses beneficiários e ter esse sistema de cartões que possa ajudar. Nós, o que fazemos é ter esse subsídio. Agora, depois temos esse número de beneficiários e muitas vezes esse mesmo beneficiário consegue autenticar esse benefício. Portanto, o dono da loja onde esse beneficiário vai comprar, ele tem que autentificar. Portanto, isso é assegurar que não há nenhuma brecha que possa afetar. Então, nessa forma, não, às vezes podemos ter essa duplicação desses sistemas, dessa autentificação, mas utilizando essa identidade biométrica, dessa forma nós podemos fazer que recebam o benefício e estamos falando de em torno de 60 bilhões de dólares e assim dessa forma estamos assegurando esse sistema, esse esquema de transferência de renda. Então vou parar por aqui para que possa falar depois.
scale of what you have achieved in India when you talk about 1.3 billion Nós people. falamos, então, de 23 bilhões de pessoas recebendo, então, essa identidade digital. Só para colocar isso em perspectiva, por exemplo, lugares como o Reino Unido, onde não há identidade digital, e estamos lutando para implementar isso. Então, é interessante ver como vocês estão fazendo isso e como vocês estão desenvolvendo isso e realmente para melhor autenticação de todos os tipos de beneficiários, assim como esse sistema local para divulgar e difundir os pagamentos. Então, é realmente uma base fabulosa que vocês criaram. Tantas coisas que surgiram, então, dessa conversa. Muito obrigada por excelentes apresentações. Nós já temos perguntas vindas do público. Então, Alex Conchoricon perguntou e disse que concorda com tudo que vocês falaram e sobre realmente velocidade versus elegibilidade, e realmente que quer fazer perguntas a todos, e perguntou, em primeiro lugar, a questão da fraude. Então, essa questão de velocidade em relação à elegibilidade. Como vocês acham que os sistemas que foram desenvolvidos durante a pandemia, até que ponto pensam que podem basicamente atingir as pessoas corretas, ou acham que muita pessoa que estava no sistema não eram elegíveis e acabaram recebendo pagamento, ou houve pessoas que deliberadamente se apresentaram para pagamento quando sabiam que não eram elegíveis. Então, realmente, qual é o tamanho desse tipo de problema e o que é que os governos fizeram em relação a isso? Eu agora vou misturar um pouquinho a ordem, então eu vou perguntar primeiro para a Nilane. Eu não tenho os números, mas isso sim ocorreu. Nós havíamos pessoas que realmente fraudaram, desse que nós descobrimos depois. Realmente nós vimos que, de fato, havia acesso ao sistema de verificação, e é uma das coisas que que aconteceu, que nós tínhamos que melhorar. E nós realmente conseguimos encontrar as pessoas, nós implementamos um novo sistema de fazer a identificação das pessoas para proteger melhor os sistemas, e isso foi integrado com os sistemas do Departamento de Assuntos Internos do país e também de Desenvolvimento Social, e também alguém precisava, então, se autenticar baseado no mesmo número, e esses casos nos permitiram, portanto, melhorar o nosso sistema ao identificá-los, e nós ainda, realmente eu não tenho simplesmente as cifras para isso, mas isso sabemos que isso existamos. Mas em relação à mesma coisa, em relação ao sistema biométrico, como vocês, então, identificaram esses 26 milhões. Então, você acha que realmente, talvez não fraude, mas ainda há pessoas recebendo pagamentos que não deveriam estar recebendo na Índia? Sim, ainda há muitas pessoas, em muitos níveis, pessoas que tentam confundir o sistema, mas, enfim, com isso nós conseguimos, de qualquer maneira, criar uma maneira de identificar as pessoas. Estamos tentando, então, evitar as transferências de renda erradas, e realmente ainda há realmente alguns problemas de identificação digital, biométrica, mas realmente há melhores maneiras de identificar as pessoas, mas nós ainda temos que criar parâmetros para identificar as pessoas. Então, nós temos pessoas que são beneficiários que se candidatam a receber um benefício de parte do governo e que são elegíveis e que seguem os parâmetros, mas há outros que realmente não têm muito acesso, como fazendeiros. Mas realmente nós temos que presumir que eles têm os dados. Na época do Covid, nós conseguimos
realmente fazer isso melhor do que outros países, porque nós já tínhamos os números para as pessoas, por exemplo, do setor agrícola, e pudemos imediatamente transferir o dinheiro para essas pessoas e assim realmente ajudar a resolver o problema da pandemia para essas pessoas. Mas, de fato, muitas vezes tem outras pessoas que fraudaram o sistema, mas estamos verificando tudo isso através do sistema biométrico e depois, então, vamos removê-las do sistema. E realmente, você me falou realmente que tomaram, Antônio, uma decisão deliberada para difundir o mais possível, em vez de focalizar na elegibilidade. Vocês fizeram uma avaliação de se isso estava funcionando e se havia fraudes. Nós temos realmente uma auditoria externa que foi conduzida para revisar os bancos de dados e revisar a elegibilidade das pessoas de acordo com os critérios, e nós pudemos ver que havia realmente aproximadamente menos de 1% de inconsistências que haveram, não necessariamente eram fraudes, mas questão operacionais, como utilizar 2 vezes o mesmo vale para receber dinheiro, ou então ter utilizado o de um membro da família que tinha falecido, mas isso dava menos de 1% da população. Então, era menos uma questão de fraude, mas às vezes havia um problema realmente de elegibilidade, de acordo com o que tinha sido definido com os dados administrativos. Nós tivemos, às vezes, realmente umas identificações de celulares errado, alguém usando o vale ou cupom errado, mas não chegou a ser um problema muito importante. Nós sabemos que um pouco de margem pode ocorrido na definição de elegibilidade por causa de nossos critérios, então poderíamos ter alguém que de fato era elegível, mas não precisava do dinheiro, por exemplo. Então, uma pessoa que não tinha sistema de assistência qualquer, mas que não recebia nenhum outro benefício, mas dependia de família, dos pais, não estava no sistema, nós tínhamos então realmente que ver como essas pessoas pudessem obter o benefício. Mas uma vez que nós comparamos as características dos beneficiários com outras fontes de dados, nós descobrimos que mais ou menos 85% das pessoas tinham participado de algum programa, do Ministério, ou então realmente tinha interagido com o Ministério de Desenvolvimento Social e estavam realmente distantes de nosso público. Então, fizemos realmente uma troca com uma empresa de verificação de dados, no caso, e Verifax, e eles fizeram, então, uma verificação, fizeram o gerenciamento dos dados para as pessoas e eles conseguiram ver, então, quem era elegível ou não, e tínhamos 85% ou 90% das pessoas que estavam na categoria econômica mais baixa, e achamos, então, que com isso não houve um foco tão grande na ajuda, mas atingiu aqueles que deveriam ser atingidos e que não atingimos antes. Muito obrigada, Antônio. Agora, Daniela e Robert, eu vou perguntar a mesma coisa para vocês, mas a outra ideia sobre realmente se as diversas tecnologias poderiam ser utilizadas no futuro para lutar contra a fraude. E Daniela também mencionou, e como o dinheiro via dos contribuintes, esse dinheiro teria que ser usado de uma forma eficiente e então, como acha que esses esquemas vão se basear em novas tecnologias ou desenvolver novas tecnologias para melhor atingir o público-alvo? Robert primeiro, Daniela depois. Sim,
Então, esses pagamentos vão para, por exemplo, organizações ou pequenas empresas que antes não eram elegíveis para o programa de ajuda. Então, isso é uma questão realmente importante para os Estados Unidos. Nós tínhamos realmente 30 milhões de pessoas que pediram realmente, eram elegíveis para o dinheiro. Nós fizemos pesquisa e vimos que 50% do dinheiro que estava previsto realmente foi utilizado e realmente estava sendo utilizado para propostas que não eram intencionais, ou seja, as pessoas estavam comprando outras coisas. No Reino Unido, nós vimos, por exemplo, que havia problemas de documentação. Então, houve realmente 6,3 bilhões de dólares que foram perdidos. Então, foi necessário realmente ter bons exemplos e também uma compensação entre a velocidade e a fraude, perdão, e havia excelentes exemplos de como os governos puderam realmente se dar conta dos benefícios da digitalização. O governo do México, por exemplo, reportou ter economizado 1,3 bilhões ao ter implementado um novo programa. A Polônia reportou 650 milhões por ano em termos de economia no seu maior programa de programação proteção social, e o governo está usando realmente mineração de dados de inteligência artificial para identificar pedidos fraudulentos que estão passando pelos novos sistemas de ajuda e passando pelo sistema de informação dos bancos. Então, nós descobrimos que havia tantos cifras grandes e números grandes e diferentes agências, e quando realmente nós nos distanciamos um passo, verificamos por que realmente não há um instrumento central do governo que seja responsável por esse tipo de transferência de renda. Você pode ver que muitas vezes é o governo federal que é responsável disso, mas é uma falta de comunicação para a transferência de dados com os governos municipais. Então, há pouca difusão e compartilhamento de dados entre as diversas agências, e nós falamos, então, de cidadãos que precisam de ajuda, que estão vulneráveis, que muitas vezes precisam de apoio, mas muitas vezes eles não entendem muito bem, digamos, o inglês não é seu idioma principal. E isso realmente nos levou a fazer uma centralização desse sistema de difusão dentro de uma infraestrutura digital única, como se fosse uma carteira única, e um dos propósitos que nós realmente vimos que estava funcionando melhor. E, por exemplo, nós vimos o governo da Ucrânia, que lançou uma plataforma em 2019 que realmente ajudou muitíssimo em termos do governo ser capaz de apoiar agora a diáspora ucraniana quando teve a guerra, a consequência desta, né? E há muitas pessoas que estão se beneficiando disso, e isso ajuda também para ajudar as pessoas de quem você se preocupa. Eu estou feliz de ver isso, porque isso estava realmente uma posição importante na minha cabeça, e realmente a identificação é a base para ter a capacidade de identificar a pessoa. Então, a identificação digital, que é importantíssimo. Há também realmente uma maneira de lidar com a fraude, isso é importantíssimo. E eu vi que nos países em que há identidade digitais, descobriram maneiras mais fáceis de lutar contra a pandemia do que aqueles que não tínhamos. Então, a Índia é um desses que nós precisamos levar em conta, e o fato disso é mais fácil de ligar às bases de informação do governo, como, por exemplo, os registros de impositivos das pessoas, registros sociais. Muitas vezes isso tudo é dispersado através da sociedade, diferentes agências do governo, e realmente se trata de ter, e muitas pessoas têm diferentes identidades digitais que têm que ser conectadas, o que pode, senão pode atrapalhar a elegibilidade da pessoa. Então, por exemplo, o governo de Singapura procurou ver a elegibilidade ao longo do tempo, e realmente viu que as pessoas passavam de uma plataforma a outra, dependendo de como as pessoas recebiam ingressos.
Então, é importante ter realmente uma identidade digital mais bem focalizada para ser mais cautelosos e, assim, evitar gastos inúteis de dinheiro. As pessoas, nós realmente temos que ver que aqueles que continuam recebendo são aqueles que devem recebê-lo. Muito obrigada, Daniel. Interessante o que você falou, porque isso tem a ver com realmente tem uma resposta de resiliência para realmente permitir às pessoas serem atingidas de uma forma mais centralizadas. Realmente, agora é importante poder também atualizar as informações sobre as pessoas, sobre os critérios de elegibilidade, porque isso é uma questão que já surgiu muitas vezes. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para assegurar que tudo está sendo feito e atualizado? It just is a number and linked with the biometric. It's just like a tattoo on your hand, right? It's a number. And now eligibility is determined by the particular beneficiary department. For example, a pension, social assistance pensions department is giving to a beneficiary. So there's a provision that every year that beneficiary has to submit a life certificate. So every year. Portanto, sempre eles dizem sim, eu estou ainda vivo, então agora temos esse certificado de vida que temos online. Antes eles tinham que ir ao banco, haver uma fila, tinham que falar e dizer sim que estão vivos para poder continuar com o benefício. Agora, eles utilizando aquela biometria, eles podem efetivamente autorizar e dessa forma nós podemos parar com todos esses fraudes ou falsificações. Temos muitas soluções que são adaptadas ad hoc e dessa forma para poder atualizar. Outra questão que nós estamos trabalhando neste momento é integrar, que assim nós podemos incluir tudo nesse nosso sistema e dessa forma nós estamos crescendo neste sentido. Isso não está vinculado com a discussão, mas quando nós usamos a identidade para a transferência de diferentes programas, então um ponto importante é a segurança, a privacidade dos dados. Já foi dito sobre a legislação de proteção de dados. Aqui nós temos que incluir, em construir o consentimento na nossa arquitetura. Então, aí é onde temos que trabalhar. Então, é relevante mencionar isso, porque quando nós lançamos o programa, aí que foi difícil, porque tínhamos todos esses dados coletados. E, claro, eu acredito que seria fascinante como os países com a digitalização e quais são a diferença vai sempre ser enorme. Vai ser muito interessante ver essa diferença. Também vai ser interessante que depois, por exemplo, entre os 58, eles votaram pela identidade digital. Vamos ver o que o Reino Unido vai ser. E também aqui o desafio é a comunicação para todos os cidadãos. Bom, o tempo está passando. Eu acredito que temos um tempo para uma rodada de perguntas. Eu vou tomar a pergunta de bem que surge. E eu também gostaria de mencionar que já tivemos uma pergunta e a pergunta era da importância do rastreamento. Eu acredito que isso foi coberto pela nossa discussão de como ter os objetivos corretos e que, claro, que temos muito mais trabalho para fazer. Já fizemos uma parte para realizar esse rastreamento, mas a pergunta do bem é nessa questão da reversão de fazer as coisas normais. É que no período Covid ficou claro que muitos dos programas conseguiram trabalhar diretamente com os fornecedores de tecnologia para criar essa adopção, essa ad hoc, mas
desde que estamos voltando a esses procedimentos de compras habituais, que também faz muito mais lento esse processo. Será que estamos voltando no um tempo atrás nessa colaboração? E também podia comentar um pouco sobre as habilidades, porque acredito nós temos as habilidades específicas no serviço público para poder utilizar todos esses sistemas, tecnologia, gestão de dados, enfim. Por favor, as habilidades no setor público ou estamos voltando àquela burocracia no sistema? Então, Antônio, eu vou voltar com você para essa pergunta. Bom, essa é uma pergunta um pouco mais difícil. Eu acredito que definitivamente com relação ao programa de transferência de renda, temos uma grande mudança, talvez de como eram feitas durante o período da pandemia e também para nós como servidores públicos, que nós estamos mais acostumados com esse programa. Para nós foi uma grande mudança o fato de trabalhar com base de dados, com tecnologia e com os desenvolvedores, enfim. Esse foi uma curva de aprendizado enorme que tivemos que passar por ela. E para aqueles que estavam falando diretamente com as pessoas e talvez com algumas famílias também tinham dificuldade para entender ou usar o aplicativo, enfim. E isso, claro que gerou pressão nos escritórios que davam esse serviço aos beneficiários diretamente. Então, aqui surge a resistência que outros programas, quando nós damos essa transferência, o benefício, eles têm um cartão ou em dinheiro, inclusive. Em primeiro lugar, temos que fazer essa comunicação na parte da operação, fazer essa troca, ver a tecnologia, os bases de dados e como podemos fazer que isso aconteça de uma melhor forma. Outra, aqui é o trabalho de convencimento para quem está em campo, trabalhando lá na ponta e fazê-los entender as vantagens desses mecanismos novos e ajudá-los para poder fazer essa troca. Acredito que aí temos um grande desafio, e seria a boa comunicação e a boa resposta e os bons incentivos para dar maior valor a esse dinheiro e acredito com isso poderemos. Muito obrigado. Então, comunicação e incentivos, Nolana. Bom, acredito que você também está de acordo com as ferramentas, com as habilidades efetivamente que temos pela frente? Sim e não. Bom, a parte que respondo sim é que no nosso caso é porque também quando ocorreu a pandemia, muitas das habilidades que tínhamos surgiram e as empresas aí chegaram e nos roubaram esses talentos. Então, temos boas universidades e talvez em alguns anos vamos encontrar uma forma para manter essas habilidades. E agora, o programa de digitalização que vão ajudar e que querem se desfazer de todos os documentos que estão em papel, mas estamos tentando fazer isso, tentando usar para dar essas outras oportunidades. Então, eu acredito que efetivamente essas habilidades são as que precisamos. E com relação à outra pergunta, se as pessoas estão voltando aos processos anteriores, bom, aqui temos dois pontos. Bom, em primeiro lugar, por exemplo, o projeto que ocorreu na Índia depois do tsunami, onde todas as pessoas se uniram para encontrar as tecnologias para conseguir esse alívio nesse momento. E acredito que é isso que nós precisamos fazer de fato. E sim, uma resposta breve é que sim, as pessoas voltam àquela forma antiga, burocrática de trabalhar,
E eu não sei, conheço muito outros casos, mas a forma atual é que, claro, é, as pessoas muitas vezes abusam. E por último, eu lamento que não tínhamos ninguém do Ministério de Desenvolvimento Social. Pelo menos o Antônio pode nos oferecer as suas experiências. Sim, foi muito interessante o que você disse, que há um foco explícito para poder aprender essas lições e também voltar com essa prática. Bom, agora voltamos assim, Daniela, se estamos voltando ao nosso trabalho, estamos preocupados. E se você tem algum comentário sobre as habilidades? Bom, com certeza eu espero que não voltemos aos programas pré-Covid, mas o que estamos fazendo agora e as histórias locais, as estruturas ad hoc que foram criadas, que talvez não vão existir depois do final da Covid, e também essas alterações que fizemos por um período específico de tempo a nível de governo, que esses programas de apoio específico ao COVID, que na prática concluirão antes que termine tudo isso. E claro que as melhoras que foram feitas, bom, acredito que algo que nós acreditamos que é importante falar, esse é o motivo que, por isso, nós acreditamos que é importante ter esse tema importante na nossa agenda, porque não estamos falando do governo ou dos servidores públicos que estão voltando. Aqui temos os recipientes, os indivíduos que pagavam de forma digital, que também trabalhavam e entravam e que também estão dando um passo atrás. E claro que nós podemos fazer esse passo atrás, senão se não fazemos essas mudanças positivas, permanentes, e se não consideramos as lições aprendidas para poder encontrar as estruturas para implementá-las para o próximo ano, inclusive. Samnesh, por favor, o seu comentário sobre o que foi dito, que talvez que não foram apenas os governos, também os cidadãos. É isso. Bom, eu acredito que nós não estamos voltando aos formatos anteriores. Inclusive, quando estávamos nessa fase de desmonetização, também queríamos. Ninguém leva nem sequer seu cartão. Começaram a utilizar todas as outras ferramentas, essas empresas carteira. Claro que, por exemplo, essa estrutura, por exemplo, o Google Pay, PayPal, todos estão trabalhando na mesma plataforma e fazem as mesmas transações, portanto, já aprendemos todas essas habilidades. E todos esses objetivos, e a melhor parte é que já temos os dados dos beneficiários, então não precisamos reinventar a roda. Então, já temos os dados aí disponíveis de fato. E precisamos mandar isso, esses beneficiários, e esse que vai fazer esse pagamento. Portanto, já fizemos tantas coisas que são parte disso. A expectativa também aumenta. Não podemos voltar atrás de fato. Diz assim, talvez vamos ter esse benefício, mas agora eles esperam outro período. E devido ao analfabetismo, dessa forma eles vão receber isso. E temos sistemas diferentes. Estamos indo à frente, não vamos poder mudar de forma nenhuma. Por exemplo, para vacinar os índios e que tinham esse certificado, tinham que entrar nessa plataforma, e não apenas no período da pandemia, também em outras situações.
Então, neste sentido, nós estamos caminhando à frente. Eu acredito que não voltaremos atrás. Muito obrigado. É maravilhoso isso ver que eu acredito que não tem volta atrás. Essa arquitetura digital que já está ali, acredito que as expectativas das pessoas vão levar a que os governos continuem e nós estamos muito otimistas. Então, Robert, eu volto para você com os seus últimos comentários. O que você escutou como mensagens para levar para casa da nossa conversa? Eu, claro que eu estou de acordo que não há volta atrás e que também os governos, então, in- independente de qual é a sua fase, todos estão tentando melhorar a eficiência de como podem entregar as obrigações e serviços. Temos algumas questões sobre os cidadãos. Todos estamos aí, todos temos experiências digitais, as pessoas usam de forma diferente os seus telefones, os seus celulares, enfim. Nós estamos falando com os governos em todos os lugares do mundo sobre a transformação e sobre as carteiras digitais também. E nós sabemos muito bem que na África E temos os nós sabemos bancos centrais que realmente vêm isso pelos outro bancos centrais tipo de que identificação estão digital. realmente implementando essas identificações digitais. A União Europeia botou 760 bilhões de dólares na mesa em 2021 para ajudar os governos europeus e acelerar a iniciativa de identificação digital. O que nós ouvimos hoje, então, é que isso vai ajudar aos indivíduos e as empresas, e os pagamentos digitais e comunicação digital são fundamentais, e eu acho que realmente isso pelo menos não acontece no período muito curto, é claro, mas que nós temos programas que começaram a ser criados em 2016, que precisam agora aumentar em escala. 2009, perdão, sim, exato, tem toda a razão. 2010, perdão. E isso, então, realmente exige muito engajamento e liderança por parte dos principais autoridades do governo e também um arcabouço que não somente realmente atinja a tecnologia, mas também realmente resultados que atinjam os clientes, assim como questões legais. Então, requer realmente um mapa a ser seguido de planejamento para identificar as pessoas e realmente administrar tudo, e podemos realmente celebrar os sucessos que foram obtidos até agora, e acho que agora é uma jornada em que os governos reconheceram o que deviam fazer. Eu estou muito otimista em relação a isso. Maravilhoso, é bom terminar com uma nota otimista, e eu quero agradecer ao público por mandar excelentes perguntas, e eu quero agradecer a todos os nossos palestrantes por ter falado e dado apresentações tão brilhantes, e nós estaremos observando de perto como isso se desenvolve nos diversos países do mundo, e teremos outros webinários que nos outros países do mundo nós temos pessoas a quem mandamos questionários para o público, e ficaremos muito felizes se vocês pudessem nos dar um retorno e podemos indicar-lhe as informações e webinars que são os mais úteis para vocês. Nós vamos lhe mandar também um link para vocês poderem ver o que foi dito hoje, e teremos também a parte escrita dessa conversa de hoje, em que compartilhamos os principais pontos da conversa. Só preciso dizer realmente que quero agradecer Robert, Daniela, Antônio, Nela Ismunes por ter feito essas apresentações hoje. Muito obrigada realmente por ser nossos parceiros, e espero vê-los em breve em nossos webinars. Então, obrigada.